Olá, eu sou Eleron Júnior, eu sou médico, urologista. No vídeo de hoje eu quero responder mais uma pergunta, um questionamento que um dos seguidores ele faz. Ele fala: quanto tempo dura uma prótese peniana? Pergunta achei interessante porque a durabilidade da prótese, ela já teve épocas, no passado aí, como a prótese ela era feita de um material diferente, tinham próteses que às vezes você tinha que ir lá e trocar, assim como as próteses mamárias evoluíram, as próteses penianas também evoluíram. Hoje, uma prótese peniana semi-rígida, que você coloca no paciente que tem ali uma haste de silicone e por dentro dela tem um fio de prata, essa prótese ela pode durar ali, se bem colocada, ela pode durar aí mais do que uma década, bem mais. Ela dura em torno de 15 a 20 anos de uso. Tem próteses que às vezes o cara vai usar uma vida toda. Não tem mais aquela necessidade de trocar a prótese, porque ela fazia um biofilme. Hoje não existe essa necessidade mais de trocar a prótese. A gente troca quando ela dá algum tipo de defeito, quando ela tem algum problema. E o problema mais comum da prótese geralmente é pelo mau uso. Às vezes a pessoa fica manipulando demais ou quando houve um erro técnico no implante. Como assim? Olha, imagina que um homem tem um pênis que tem um comprimento de 20 centímetros e eu vou lá e coloco uma prótese com um diâmetro de 9,5. Então é algo muito grande para um diâmetro muito curto. E isso aqui fatalmente vai perder um pouco da resistência. Então é um dos fatores de fratura, É o erro na hora da escolha do calibre da prótese. Um pênis que é maior, você acaba tendo que colocar um calibre um pouco mais grosso. Uma outra coisa é o mau uso do paciente, como eu disse agora há pouco. Tem pacientes que são fissurados em ficar mexendo no pênis ali com a prótese. Então eles ficam dobra, volta, dobra, volta, dobra, volta. Como aqui dentro tem um fio metálico, esse fio ele vai perdendo a sua rigidez e ele quebra. Igual você pegar um arame lá na sua casa, quem foi menino, já mexeu com arame, sabe como é que funciona. Se você pegar o arame lá e ficar dobrando, chega um momento que ele quebra. A prótese é a mesma coisa. Eu já troquei prótese aqui de paciente psiquiátrico que colocou uma prótese, nem fui eu que coloquei, mas eu acabei tendo que trocar essa prótese porque não tinha como ele ficar sem, que já tinha destruído o corpo cavernoso. E ele manipulou tanto essa prótese que ele conseguiu quebrar a prótese por 2 vezes. Por quê? O mau uso, ele ficava dobrando a prótese e isso acabou atrapalhando a durabilidade da prótese. Era uma prótese que foi feita para durar mais de 15 anos e ele conseguia destruir a prótese em 3 anos, tanto que ele manipulava ela. Então, se a pessoa faz um bom uso, colocou uma prótese com um cirurgião experiente, num calibre adequado, de acordo com o comprimento, a tendência é que essas próteses durem aí mais de 15 anos, 20 anos e talvez você não precise de trocá-las. Às vezes a gente acaba trocando, não é porque a prótese deu defeito, é porque com o tempo existe uma tendência do corpo cavernoso ficar mais largo. Aí não é a prótese que deu defeito, é que ficou uma folga ali no corpo cavernoso e isso acaba fazendo com que ela dance lá dentro do mesmo eixo, então ela acaba movendo lá dentro. Isso acaba ficando difícil para o cara manter, equilibrar ela, porque ela acaba rodando dentro do eixo. Não é uma falha da prótese, você vai tirar ela, vai estar inteira, completamente funcional, mas é porque ao longo dos anos, e às vezes ele usou durante muito tempo, ela acabou criando essa estrutura que permitiu ela ficar mais larga. Isso eu estou falando das próteses semi-rígidas ou também maleáveis. Agora, a prótese inflável, essa costuma dar um pouco mais de dor de cabeça. Ela é um componente que tem parte hidráulica, então se entrar um ar aqui, se acontecer algum distúrbio num desses mecanismos, ela tem que ser trocada. O fornecedor, ele dava garantia, no início era uma garantia vitalícia, depois essa garantia diminuiu para 12 anos, hoje essa garantia é em torno de 10 anos. Se essa prótese estraga num período de até 10 anos, a empresa ela acaba financiando a troca desse equipamento por um outro. Passado dos 10 anos, aí é o desgaste natural do envelhecimento e a gente tem que conversar isso muito com o doente, explicar para ele que depois de um determinado tempo, o aparelho ele vai perder a validade e aí ele acaba, se tiver algum estrago, acaba tendo que fazer a troca. Eu já fiz troca de infláveis desse modelo umas 3 ou 4 vezes. Uma porque o mecanismo estragou e esse pump aqui ficou sempre túrgido. Isso acabou causando uma ruptura lateral no corpo cavernoso, que entupiu uma das mangueirinhas, e o outro porque o pump estragou. Então, assim, é um mecanismo hidráulico, ele é mais melindroso, acaba estragando mais. Mas nenhuma dessas trocas foi feita no intervalo menor do que 10 anos. Todas elas tinham mais de 10 anos de uso, que é o que o fabricante hoje traz como garantia. Com relação às próteses semi-rígidas, essas não, essas aqui têm uma garantia muito maior. Eu não conheço, se a pessoa não tiver problema com relação a ficar manipulando o tempo inteiro, algum paciente que precisou trocar no intervalo menor que 15 anos. A maioria troca porque, igual eu falei,
a prótese acaba ficando menor do que o calibre ali. Ele começa a usar tanto e ela acaba ficando um pouco mais frouxa. E aí você tem que colocar um pouco maior, um pouco mais grossa e às vezes um pouquinho maior. Você ganha meio centímetro, às vezes 1 centímetro no comprimento e ganha ele meio centímetro no diâmetro para poder ficar mais ajustado, ok? Eu espero que você tenha ficado satisfeito com a resposta, eu espero poder ter atendido a sua dúvida, né? Resolvido o seu problema aí com relação à dúvida, que eu creio que deva ser a dúvida de muitos que nos seguem aqui. Se você está com uma dúvida aí com relação à prótese peniana, se você tem algum comentário, já pode fazê-lo aqui embaixo, né? Você já pode deixar o seu comentário, a sua dúvida, que eu vou ter um prazer em poder tentar elucidar, seja aqui na resposta ou em um outro vídeo, numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até a próxima.